saudar a todos os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Amém. Amém. É muito bom podermos estarmos aqui para compartilhar a palavra de Deus. Já fizemos isso pela manhã, agora estamos aqui novamente. Eu quero trazer hoje uma palavra. Deus tem falado ao meu coração desses últimos dias sobre essa palavra, e eu creio que quando Deus fala algo para nós que estamos em posição de liderança, porque Ele quer falar à igreja. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do Evangelho de João, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do versículo 1. João, capítulo 15. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Algumas versões aí diz o vinicultor. Todo ramo que estando em mim e não der fruto, ele o corta, e tudo o que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis estar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E o apanham e o lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei, pois, no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós, e vós designei para que vedes e vades e dei frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Este texto que nós acabamos de ler, ele é uma conversa de Jesus com os seus discípulos, na noite em que ele foi preso, na noite em que ele foi entregue. Muitos teólogos, estudiosos,
são unânimes em afirmar que Jesus teve essa conversa um pouco antes da ceia. Por isso que ele usa essa alegoria da videira. E ao ler o texto nós já percebemos que ele tem aqui um tom de despedida. Jesus está deixando alguns recados e alguns compromissos para os seus discípulos. E hoje também a nós ele está dizendo isso. E lendo e refletindo esse texto, eu consegui identificar 6 pontos, ou seja, 6 lições de vida que nós podemos tirar aqui disso que Jesus está ensinando, está falando aos seus discípulos. O primeiro ponto é a questão da identidade. Jesus, ele era uma pessoa resolvida. Ele sabia quem ele era, ele sabia por que ele veio a esse mundo, ele sabia qual era a sua missão, ele sabia quem ele era como homem e quem ele era como Deus. Por isso que ele começa dizendo assim: eu sou a videira verdadeira. Às vezes, quando alguma pessoa ela fala nesse tom, dizendo eu sou isso, eu sou aquilo, nós às vezes achamos, essa pessoa é orgulhosa, né? Às vezes é mesmo, mas na maioria das vezes a pessoa que usa esse termo eu sou, é uma pessoa que sabe da sua identidade, sabe quem ela é. Não é aquela pessoa que vive dizendo eu acho, né? Então Jesus está dizendo aqui: eu sou a videira verdadeira. E ele continua no versículo 1 ainda dizendo: e meu pai é o agricultor. Então Jesus, ele sabe bem qual é a posição dele, qual é o papel dele dentro da Trindade. E ele sabe qual é o papel do Pai, qual é o papel do Espírito Santo. E ele está dizendo para os seus discípulos: e vocês são os ramos. Ele está criando nos seus discípulos uma identidade, porque ele vai partir, ele vai deixar eles humanamente, não vai mais estar com eles. Ele está dizendo isso para eles não correr o risco de achar que depois que eles receberiam o poder do Espírito, aquilo pudesse subir a cabeça, e eles acharem que eles eram a videira. Por isso Jesus deixa bem claro: eu sou a videira, e ele diz ainda: eu sou a videira verdadeira. Por que verdadeira? Porque antes dele já tinha aparecido muitos falsos messias. E ele sabia que depois dele também apareceriam. A palavra de Deus diz que surgirão muitos falsos profetas e falsos messias. Por isso ele faz a questão de deixar bem claro aos discípulos: eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor e vocês são os ramos. E aí ele continua então discorrendo na sua conversa. Então, o primeiro ponto, a identidade. Cristo sabia qual era a sua missão, e ele queria deixar aqui na terra homens que também soubessem qual é a sua missão. Eles seriam os discípulos de Cristo, eles seriam os ramos. E para que os ramos possam produzir fruto, é preciso estar ligado ao tronco, é preciso estar ligado à videira. Quem aqui conhece um parreiral de uva, com 4 pés de uva, 6 pés de uva, você cobre um espaço grande, porque os ramos vão se alastrando.
Então aquele cacho de uva que está na ponta de um ramo lá no final da parreira, aquele ramo só pôde produzir aquele cacho de uva porque ele estava ligado aqui ao tronco, né? A videira. É isso que Jesus está dizendo. Vocês vão para longe, vocês vão para outras terras, mas para produzir frutos, vocês precisam estar ligados à videira verdadeira. O segundo ponto, Jesus está falando de relacionamento nesse texto. No versículo 4 ele diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode um ramo produzir frutos de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Então Jesus está dizendo: vocês precisam estar ligados em mim, para que eu possa estar ligado em vocês. E para que, havendo esse relacionamento, vocês possam produzir frutos. E um outro ponto importante desse texto é a questão da perseverança. Quando você planta alguma coisa, você tem que esperar o tempo, o ciclo. Algumas plantações, algumas frutas, 4, 5 anos. Então você tem que perseverar. Para produzir fruto, é preciso perseverar. E Jesus, ele repete por 12 vezes, aqui nesse texto, a palavra permanecer. Permanecer é estar com, ou estar em. Estar em Cristo, ou estar com Cristo. Permanecer é caminhar juntos, é perseverar. Já aqui no versículo 4, então ele diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Então muitas vezes a gente para, às vezes pensa: Deus se esqueceu de mim, ou Deus se afastou de mim. Não, é nós que nos afastamos de Deus. Então Jesus está dizendo: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. No versículo 5 ele diz: eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então ele vai insistindo nessa permanência, nessa perseverança. Ele sabia que os discípulos iam enfrentar muitas dificuldades, muitas lutas. Ele sabia que nós enfrentamos dificuldades, enfrentamos lutas. Por isso ele diz em outro texto: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Então aqui ele vai insistindo com os discípulos: vocês precisam permanecer. No versículo 6 ele diz: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e os apanham e lançam no fogo. Então perceba que Jesus aqui ele não está falando de salvação, ele está falando de frutos. E só pode produzir fruto aquele que é salvo. Então ele está dizendo: aquele que não permanecer em mim será lançado fora. Então aqui ele está dizendo que nós podemos perder nossa salvação se nós não permanecermos ligados a Cristo. Muitas vezes a gente vem à igreja, frequenta cultos,
lê a palavra, mas não está ligado na videira. Jesus está dizendo aqui nesse versículo, e assim nós corremos risco, porque nós vamos ficando à margem. Nós estamos aqui, mas não fazemos parte do corpo, porque nós não estamos produzindo fruto. A palavra de Deus diz que Satanás, o nosso inimigo, anda ao derredor. Vocês já devem ter assistido filmes ou esses comentários, né, de animais, quer dizer, o leão, né, o tigre, ele sempre escolhe qual dos animais? Aquele que está meio afastado do rebanho. Dificilmente ele entra lá no meio para pegar um, ele sempre pega o que está meio por fora. Então é isso que Jesus está dizendo aqui. Se você não está ligado à videira, como um ramo que você vai murchando. Um ano você não produz fruto. E ele está dizendo ali, meu pai é o agricultor. No versículo 2, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E é lançado fora, então você fica à margem. Você pode estar até, diz, não, mas eu vou à igreja, eu vou ao culto todo domingo, eu estou ligado. Mas aqui Jesus está falando de produzir fruto. Quando você fica à margem, você se torna uma presa fácil. Você pode ser atraído pelas coisas do mundo. Então Jesus está dizendo, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Mas se permanecerdes em mim, no versículo 7, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. O quarto ponto, ele está falando de dependência. Versículo 5, ele diz, sem mim nada podeis fazer. Versículo 6 diz, pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas. Ele diz, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Então nós dependemos de Cristo. Nós temos que viver nessa dependência. Porque ele diz, sem mim nada podeis fazer. Versículo 7, ele diz, se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Então Jesus está dizendo, nós temos que viver na dependência, estarmos ligados a Ele, e dependermos dEle. É difícil a gente entregar as nossas vidas inteiramente na mão de Deus. As nossas situações, nós oramos aqui todos os domingos, né, pelas nossas lutas, pelas nossas dificuldades. Muitas vezes entregamos a Deus, deixamos lá com Ele uns 2, 3 dias, não resolve, a gente pega de volta, né, tenta resolver pelas nossas forças. Mas ele está dizendo, sem mim nada podeis fazer. O apóstolo Paulo é um exemplo para nós de dependência de Deus, né?
O apóstolo Paulo foi aquele homem radical. Quando ele estava servindo a lei, ele era radical, na perseguição aos cristãos. Mas quando ele tem uma experiência com Jesus, ele se torna também radical na pregação do Evangelho. Era um homem de fé e vivia na dependência de Cristo. Aí em Filipenses 4,13 ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso, mas naquele que me fortalece. Romanos 8,37 ele diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. Isso é dependência. Nós não somos vencedores pelas nossas forças, nós não somos nem vencedores, mas em Cristo nós somos mais que vencedores. É isso que ele está dizendo aqui: sem mim nada podeis fazer. Quinto ponto, Jesus vem falando muito do amor. Versículo 9, ele diz: como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Assim como o Pai me amou, eu também vos amei. E mais uma vez ele insiste: permanecei no meu amor. Versículo 10, ele diz: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Então ele dá o exemplo, Ele diz assim: eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai. Tudo aquilo que o Pai me mandou fazer, eu estou fazendo, porque eu permaneço no seu amor. Ele disse: vocês também devem permanecer no meu amor. Versículo 11, ele ainda continua falando do amor. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Versículo 12, ele diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, produzir fruto, que Cristo está dizendo aqui, esse fruto nós só podemos produzir através do amor. Do amor a Deus e do amor ao próximo. Por isso que Jesus está dizendo que esse é o mandamento que Ele deixa para cada um de nós: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos tenho amado. E a palavra de Deus diz que Ele, nos amando, Ele nos amou até a morte, e morte de cruz. Lógico que nós não vamos morrer, fisicamente, mas nós podemos morrer para o nosso egoísmo, para podermos amar o nosso próximo, estender a mão ao nosso próximo, ao nosso irmão. A gente congrega numa mesma igreja, a nossa igreja é uma igreja pequena e tem muitas pessoas aqui que não se conhecem. Conhece de ver, mas nunca sentou para conversar com o irmão. Eu ontem de manhã ainda disse aqui na reunião de homens, que
que esses são os momentos, né, que a igreja proporciona, esses encontros de jovens, de homens, de mulheres, né, para que nesses encontros você possa ter um tempo, né, de se conhecer, de conversar, de saber da vida do irmão, né, não fazer fofoca, mas saber, né, onde o irmão trabalha, qual a profissão, qual a sua visão, seu pensamento em relação a Deus, né? Qual time que torce, tudo isso. Então isso é amor, isso é fruto. Então Jesus não está falando para o mundo aqui nessa passagem, não está falando para pessoas não crentes, ele está falando para os seus discípulos, pessoas que caminharam com ele 3 anos e meio. Está dizendo: permanecei no meu amor. No versículo 17 ele repete novamente: isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então é mandamento, amor é mandamento. Amor não é aturar, né? Eu aturo aquela pessoa, porque a gente trabalha no mesmo setor, mas é difícil. Eu aturo aquele irmão lá, porque às vezes eu preciso sentar do lado dele na igreja, mas é difícil. Então amar é diferente. Amar é se importar, é caminhar junto, é permanecer. E o 6º ponto é o cuidado. Jesus está falando de cuidado quando ele diz lá no versículo 1, ele diz: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. No versículo 2 ele diz: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, mas todo aquele que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Isto é cuidado. Então Jesus está dizendo: eu sou a fonte de vida para vocês. Só em mim há vida. Nós cantamos aqui: para onde irei, né? Ó Deus, porque só o Senhor tem palavras de vida. E Jesus diz: o meu pai é o agricultor. O agricultor é aquele que cuida. O agricultor é aquele que percebe, aquele que olha. Então ele diz: aquele ramo que não produz fruto, ele tira fora, que é para não incomodar aqueles que estão produzindo. Mas aquele que está produzindo, ele limpa, ele trata, ele cuida, para que produza ainda mais. Às vezes a gente olha para um irmão e diz: poxa, aquele cara ali, Deus acho que gosta mais dele do que de mim, né? Porque ele recebe tantas bênçãos, né? E eu não. Então precisa olhar para isso. É aquele que está produzindo fruto. Então Deus está cuidando dele para ele produzir ainda mais. Versículo 26. Ele diz: quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. 27 ele diz: vós também testemunhareis, porque estáis comigo
desde o princípio. Então aqui mais um cuidado de Deus, né? Que Jesus está dizendo: quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede. Então veja como as coisas funcionam dentro da Trindade, né? Cada um na sua missão. Então Jesus está dizendo assim que Ele vai enviar o Consolador, o Espírito Santo, da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, que procede do Pai. Então aqui Ele está dizendo, em outras palavras: eu vou deixar vocês, mas eu vou mandar o Consolador. Eu vou mandar aquele que vai cuidar de vocês, que vai fortalecer vocês, e que vai testemunhar de tudo o que eu fiz. E através dele, vocês também serão minhas testemunhas, porque vocês andaram comigo desde o princípio. E essas palavras é para mim e para você hoje. O Espírito Santo já veio, o Consolador já veio, e é Ele que nos convence do pecado, e é Ele que nos fortalece. E quando nós estamos cheios do Espírito, é que nós vamos produzir fruto. E esse fruto de que Jesus está falando aqui é o amor. Perceba que Ele não usa plural em nenhuma das vezes que Ele se refere a fruto. Ele diz: produzireis mais fruto, não frutos. E também lá no livro de Gálatas 5:22, quando Paulo escreve sobre o fruto do Espírito, ele faz a narração ali de nove frutos, né? Mas ele usa o singular também, dizendo o fruto do Espírito. E começa citando em primeiro lugar o amor. Então o fruto do Espírito é o amor. As outras colocações que ele faz ali são características do amor. Se eu for capaz de produzir esse amor, por estar cheio do Espírito Santo de Deus, então eu vou ter paz, eu vou ter felicidade, eu vou ser uma pessoa longânima, vou ser uma pessoa bondosa, vou ser uma pessoa de fé, de mansidão e de domínio próprio. Mas para tudo isso eu preciso amar. Amar a Deus e amar o meu próximo. Esta é a mensagem que Deus tem para nós nesta noite. Quando Jesus deixa bem claro quem Ele é e quem nós somos. Ele diz: eu sou a videira verdadeira. E Ele diz também: sem mim nada podeis fazer. O meu Pai é o agricultor. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Mas é preciso que nós estejamos ligados a Ele. Sem mim nada podeis fazer.
e percebi que estou preso por erros que cometi. E a igreja pode ficar de pé.